Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é muito boa a sua companhia no programa de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar no primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vai conversar com a escritora Márcia Claro. E é claro que para falar sobre bem-estar, quem está aqui comigo hoje é meu parceiro que eu adoro sempre que ele vem aqui no programa, Alberto Santini Filho. Seja bem-vindo, querido. É um prazer estar mais uma vez com você, com nossos telespectadores aqui da Band, que vem nos acompanhando, falando um pouquinho sobre a terapia ortomolecular, que está sendo um sucesso muito grande e crescente cada vez mais aqui na Baixada. Sucesso total, e você contribui muito com esse sucesso, com certeza. Alberto, quero já começar sabendo de você o seguinte: tem muita gente que sofre com alguns problemas que, de repente, as pessoas se acostumam com eles. Sim. E eles poderiam ser resolvidos com a terapia ortomolecular, Sim, né? Sim, ela vem, a ortomolecular, além de dar o apoio individual para cada tipo de tratamentos, também ajuda, inclusive, a associação a outros tratamentos que são necessários. Porque, na verdade, o nosso trabalho, o que é? A terapia ortomolecular com óligos-elementos. É produzir uma reação bioquímica nas enzimas com os óligos-elementos, para que o metabolismo venha a reagir por si só, física e emocionalmente. Tanto que eu falo que a gente não escolhe a pessoa. Hoje a avaliação com gráfico de mineralograma chega a um nível de, após as pessoas preencherem as questões, que nós transformamos no gráfico, que vira uma matemática, que vira uma estrutura química, essa estrutura individual de cada pessoa faz com que eu consiga contar para ela o que me apareceu. E o que me apareceu é dividindo ela em 3 partes. Quem é você a nível de personalidade? Se é apático, se é pensativo, se é agitado, se é um ativo pensativo, tem vários grupos, tá? Se é um ansioso, emoções, são vários tipos de emoções, então para cada estrutura vai mostrar isso. E fisicamente, se está atuando na parte digestiva, endócrina, urinária, respiratória, se é pele, cabelo, unhas, aí analisa, a química conta a história. Aí eu faço ao contrário, eu faço primeiro, eu conto para a pessoa em cima, porque eu vou tratar em cima do que me apareceu. Se faltar algum detalhe, me acrescente no final. E normalmente não precisa nem desse acréscimo. Isso é muito legal, porque não te sugestiona, né? Sim. E também não sugestiona a pessoa. Quer dizer, é o teste que vai dizer o diagnóstico da pessoa. A avaliação, através do gráfico de mineralograma, vai mostrar essa estrutura da pessoa que vai contar a história dela. E é por assim, é herança genética mais qualidade de vida, né? Porque elementos químicos são o quê? São nutrientes. Eu encontro até em alimento. Só que eu não desgasto só pela alimentação, eu desgasto por emoções, sentimentos, preocupações, a vida, o envelhecimento. Tá? Então, a herança genética que eu já trago, é a minha própria personalidade. Tá? Então, é como se fosse uma piscina, que eu sou 70% de líquidos orgânicos, só que numa piscina você joga um cloro. E aqui eu tenho vários elementos que estão relacionados à personalidade emocionalmente e fisicamente. Precisa equilibrar esses elementos. Agora você falou sobre emoções e sentimentos. Sim. É um assunto muito interessante, principalmente porque a gente não pode deixar de falar que a gente está vivendo uma fase de isolamento social. Essa fase que a gente está vivendo contribuiu para que alguns problemas se acentuassem nas pessoas em termos emocionais, vamos dizer assim? Muito, mas muito. Assim, eu nunca vi. Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu participei de uma palestra onde falavam que em 2020 provavelmente a maioria das pessoas do mundo estariam com um pouco de depressão. Hoje eu vejo que isso é realidade. E a depressão não é só chorar. É uma angústia, uma tristeza, uma melancolia, um desânimo, um medo, uma insegurança. E eu vejo hoje acontecendo isso não só com pessoas mais adultas, mas em crianças, muito, mas muito absurdo, assim. Jura? Crianças de 7 anos, 8 anos, 6 anos. Eu falo que muitas vezes a pessoa já traz isso por uma herança genética e tem mais o que é adquirido pela vida que vai passando. E esse momento, às vezes a pessoa já teria uma predisposição. Aí acontece uma coisa marcante, que são muitas informações, e às vezes negativas, desencadeia. E hoje está sendo muito grande e não tem idade. Está sendo... E até em relação às informações que a gente fala, né, uma era digital, né? Então, Sim. Quer dizer, a gente fica sempre esperando o que vai chegar, né? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Isso gera uma ansiedade também nas pessoas, muito, né? Muito, uma ansiedade, é o que eu falo, uns são ansiosos esperando o que vai acontecer. E muita gente confunde a ansiedade com a preocupação, que é o excesso de pensamento que confunde às vezes com uma ansiedade. Porque o ansioso eu estou ansioso para ir na festa. O preocupado, ele já começa, e essa festa, como é que vai ser? Deixa eu entrar lá para ver, entra na sala do problema, aí vem aquela sala de informações, entendeu? E assim, eu falo que isso acaba manifestando na parte física. Emoção é que nem um boxeador, ela bate no estômago, baço, pâncreas, rim, fígado, bexiga, aperta o seu coração, ela dá um tapa no seu peito, reprimindo suas respirações, ela agarra seu pescoço, às vezes você fica com uma bola na garganta, vai ver, não tem bola nenhuma. Do mesmo jeito que eu penso na comida e salivo minha boca, minhas emoções também me geram sintomas. Por isso que o ser humano tem que ser visto não só como matéria, mas matéria, energia e consciência.
Se uma parte não está boa, é como a Terra e a atmosfera, a outra sofre as consequências. Sensacional. Agora o que eu acho muito legal é que você tem muitos relatos de bem-aventuranças, de pessoas que passaram por você e que gostam de contar isso, né, Sim. Alberto? A gente pode ver um caso? Sim, lógico. E eu até comentando que a reposição hoje é feita pela derme, a pessoa evita a parte digestiva, ele absorve somente o que é o necessário, evita o efeito colateral. É muito legal, nós podemos aqui ouvir mais alguns relatos. Bom, eu estou aqui agora com a Marlene, essa taurina maravilhosa, paciente do Dr. Alberto. Tudo bem, Marlene? Seja bem-vinda, viu, ao programa. Obrigada. Eu também fico muito feliz por estar aqui. Marlene, quero saber de você já logo de cara, como que você estava antes de você conhecer a clínica do Alberto e como que você está agora? Olha, eu cheguei aqui, eu estava bem assim, tipo debilitada, que eu sentia dores, eu estava um pouco ansiosa, na verdade, e outras coisas, né? Você sentia dores aonde? Praticamente no corpo todo. Aí as pessoas brincam, é da idade, essas coisas, né? Mas aí eu comecei a fazer o tratamento com ele e foi melhorando, melhorando, melhorando. E no final do tratamento eu estava ótima, como estou, né? Vocês podem ver, né? Estou ótima. A sua parte gástrica, né? Você estava comentando comigo antes de começar aqui a entrevista que você sentia também dores de estômago, não é isso? Isso, empazinada, isso tudo acabou. Quando você comia, você ficava se sentindo estufada, né? Isso, verdade. E foi rápido o processo de você notar uma diferença? Olha, comigo não demorou muito não, viu? Foi praticamente que eu fiz o quê? 6 sessões, né? Um pouquinho. Então, nessas 6 sessões eu já vi o resultado, e um resultado ótimo. E agora sim, em termos emocionais, né? Então, quer dizer, em termos físicos, você sentia dores e tudo mais. Exatamente. Isso foi resolvido. E a parte emocional? Estava tudo bem com você antes de você chegar aqui? Também não. O que você sentia? Ansiedade, né? Muita ansiedade, com certeza. E não tinha um motivo específico para essa ansiedade? Não tem. E essa ansiedade, ela desencadeava em insônia, alguma coisa desse tipo, Marlene? Principalmente insônia. Insônia, porque aí você fica acordada pensando várias coisas e o sono não chega, né? E com o tratamento com esse tratamento aqui eu fiquei bem. E aí essa insônia, eu imagino que te levava para uma questão também de irritabilidade, né? Porque a gente não dorme, eu principalmente, né? Sim. Se eu não dormir minhas 8 horas, eu fico super irritado. Você também é assim? Sim, com certeza. E você ficava nervosa no seu dia a dia? Muito. E não conseguia resolver as coisas direito, raciocinar direito, né? E agora tudo isso com certeza passou. É muito legal o que você está falando, porque vai super de encontro com o que o Alberto também estava falando. Porque ele falou o seguinte, que às vezes um sintoma que a gente tem no nosso emocional, quer dizer, ansiosa e tudo mais, estava ficando nervosa devido à ansiedade, não dormia, isso acaba refletindo no nosso físico, né? Sim, então, com certeza. Não é? Com você certeza. percebia isso na pele, né? Muito. Agora eu não sinto mais nada disso aí. Então você ótima. recomenda? Recomendo a todas as pessoas para fazer esse tratamento porque é bom. E não dói nada, Marlene? Não, nada. Mesmo? É indolor, tudo indolor. Você tem o gel que você passa no antebraço, tem o da noite, tem o do dia. Tem umas gotinhas, né, que você pinga na língua. Não tem aquele sabor ruim, não é ruim. É tratamento para criança. É para criança, realmente. É um tratamento para criança. As pessoas não precisam ter medo, que é muito bom. Marlene, adorei sua presença aqui, viu? Volte sempre. Muito obrigada. Eu que adorei fazer essa entrevista. Gostei muito. Uma simpatia. Obrigado. Alberto, adorei conhecer a Marlene, dá para perceber a serenidade dela, né? A serenidade de quem dorme bem agora, né? Sim, sem ansiedade. Na verdade é assim, foi uma associação de físico e emocional, que manifestava muito na parte digestiva, mas o problema era muito voltado à ansiedade, à parte emocional. Aí, analisando como um todo, ela acabou tendo esse resultado incrível aí, podendo dar até depoimento para nós, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular. Deve ser muito gratificante para você. Agora sim, a Marlene fez um tratamento de terapia ortomolecular. Você também atua em outras frentes, Sim, né? eu trabalho com algumas áreas. A terapia ortomolecular é meu carro-chefe, mas caso haja necessidade, eu posso associar outras técnicas. Eu uso muito fitoterapia, em alguns casos uso acupuntura, uso com stipper com e sem agulhas. Hoje existem algumas formas incríveis para dor também. Então, o que importa é dividir para somar, não só como técnicas minhas, como outras pessoas que venham se tratando com outras áreas também. Às vezes um sintoma pode não ser só químico, mas eu estando bem quimicamente equilibrado, é como se eu tivesse adubado um terreno metabólico que ajudará, inclusive, na absorção de outros tratamentos. Vejo muitas pessoas, por exemplo, que têm problemas, mulheres, que às vezes
tem problemas endócrinos, tá? A nível hormonal. E às vezes não tem problema endócrino e está sentindo os sintomas. Aí você vai ver a química relacionada, tudo não está bem. Por exemplo do selênio, do iodo, manganês, cobalto, que pega a tireoide, glândulas, hormônio, engordou, emagreceu, libido, TPM, menopausa, displasias, nódulos, miomas e cistos, distúrbios menstruais, distúrbios de menopausa, frigidez, impotência masculina. Então, quer dizer, isso eu estou falando só de 4 elementos. E às vezes a parte hormonal pode até estar boa, ou não. Caso a pessoa precise associar com um endocrinologista, o uso de alguma substância, com certeza ela vai estar tendo uma absorção melhor. Olha, eu vou te falar uma coisa, o Alberto resolve a nossa vida, não se acostume com o sofrimento. Alberto, quem quiser conhecer, qual o telefone e o endereço? Aqui em Santos, nós estamos na rua Júlio Conceição, 209, aqui na Encruzilhada. O telefone é 13-3232-1909. 3232-1909. Mas no nosso site também, que é o santiniortomolecular.com.br, você vai ter nossos endereços, tanto de Santos quanto do Instituto de São Paulo, que nós estamos lá há 30 anos já. É uma oportunidade para vocês aí entrarem novo no ano novo. Ótimo. Coisa boa a gente aprender, né, Alberto? Obrigado, viu, pela presença. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigado. A gente vai para o intervalo e volta já já. Voltamos com o programa Ponto de Encontro e agora eu vou bater um papo com a minha querida, a autora do livro Osório e Onofre, Márcia Claro. Seja bem-vinda ao Ponto de Encontro. Que bom ter você aqui, viu? O prazer é meu, Rodrigo, participar do programa e contribuir aí com você nesse programa Ponto de Encontro. É isso mesmo, bom demais ter você aqui. Márcia, quero saber de você, já tô vendo que tá o livro aqui no cantinho, os personagens principais também estão aqui atrás de você. Os personagens principais são 2 sapatos, é isso? Conta pra gente. Eu escolhi, 2 sapatos para poder fazer analogia com as diferenças que a gente tem nas pessoas. Então, todos nós escolhemos sapatos e essa representatividade pode ser pelas diferenças de cada calçado. Ah, legal, porque eles são iguais, né? Quer dizer, fisicamente, né? Entre aspas, eles são iguais, mas no interior eles podem ser diferentes, é isso, né? Isso. A aparência é sempre assim, você olha para os pés e você vê um par. E você imagina que os sapatos são iguais. Mas, na verdade, nós não somos iguais e nem as pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós temos as nossas características, as diferenças. Perfeito, Márcia. Agora sim, eu sei que você é pedagoga, educadora há muitos anos, palestrante, além de escritora. Quer dizer, você tem uma vivência de muitos anos, né? Com criança, com adolescente e tudo mais. Eu quero saber o que te inspirou a falar sobre diversidade. Foi alguma situação específica que você tenha vivenciado ao longo da tua carreira? Meu desejo de levar a literatura para as crianças, ela agregou o assunto tão atual de uma maneira bem fácil. Então, como a gente tem na nossa sociedade essa grande pluralidade, como transmitir isso para as crianças sem que elas tivessem uma dificuldade de compreender que cada um tem o seu jeito de ser e que elas precisam respeitar. Então, a leitura fez a união, a ponte do assunto atual junto com a literatura. E assim são meus outros livros também. Eles todos têm uma fundamentação para estabelecer o texto em si, né? Muito legal. Eu acho que é muito bacana, porque eu percebo que a gente está passando por uma fase agora de uma criação, eu acredito, de um consciente coletivo relacionado à aceitação do diverso, do diferente, né, Márcia? Você também tem essa impressão? Nós caminhamos para isso, Rodrigo. Todos os educadores almejam que a gente consiga vencer aí os preconceitos e consigamos chegar ao patamar da igualdade, do respeito.
Então, é uma batalha que todos nós travamos, e isso é importante que as crianças já tenham isso inserido para que a gente possa ter adultos melhores, né? E respeitar as diversidades, porque a gente vê uma problemática aí, a falta de aceitação de vários segmentos em relação até mesmo a mulher e o homem, a questão do racismo. Então, tudo isso precisa ser eliminado, né? E acho que a educação ela é parte integrante dessa construção. E você aborda esses temas todos no seu livro. Claro que eu acredito que de uma maneira modulada, né? Quer dizer, de um modo acessível para o eu em questão, que são as crianças, né? Você fala de tudo isso, então, no livro? Isso. Eles têm uma característica, né? Um pé vai para a vitrine para ser comprado e ele acha que ele é o mais importante da turma. E quando ele vai para lá, para a vitrine, ninguém liga para ele, ninguém olha para ele. E o que é mais tímido vai lá para o depósito da loja, né? Porque aquele que se acha o mais importante foi para a vitrine. Mas as pessoas, na hora de adquirir o sapato, não escolheram aquele que estava exposto, né? Então aí a gente vai mostrando que cada um precisa ser respeitado dentro das suas habilidades. O tímido, o mais expansivo, o comunicador. Então, a gente tem que ter a aceitação do indivíduo, né? E não simplesmente falar, não, deixa que eu vou fazer o melhor. O melhor nem sempre é para aquele que está ali em evidência. O outro que é tímido, ele pode ter uma habilidade na arte, na música, e que está contida dentro do seu eu. Eu acho muito bacana que você aborde esse tema relacionando o livro com as crianças, porque você já vai incutindo neles essa mentalidade, né, de igualdade e tudo mais. Mas eu acredito que o livro não se encerre no âmbito infantil, né? Eu acho ele muito necessário também para os pais, para alguns educadores. Você também tem essa impressão? É sim, Rodrigo, porque a gente tem várias partes no livro. E aí a gente também chega num ponto que eles vão para casa de uma família, né? Eles são adquiridos e lá eles encontram o que a gente está vivendo hoje. Eles vão para um closet e nesse closet eles ficam lá reservados. Então é como se a gente estivesse vivendo o isolamento e eles pedem para ir para a rua. Eles pedem para ir para a rua para poder ter. Então, é necessário que a gente tenha a convivência humana. Não tem como a gente também ficar limitado no nosso espaço. A convivência, a interação proporciona alegria, proporciona conhecimento, troca de ideias, de experiência. Então, nem os sapatos gostaram de ficar trancados dentro do armário, né? Assim, eles também pediram para sair, fizeram um boicote lá e até que conseguiram. E nessa saída, eles encontraram a Marilda e a Mariana, que são sandálias. Né, para fazer, então, o caminhar deles para um mundo de felicidade. Muito bem. Agora sim, Márcia, em relação a esse respeito que a gente tem que ter sobre as individualidades, né, da criança, para os pais que estão assistindo a gente, existe algum sintoma que você possa mencionar pela sua experiência como educadora também, de que de repente o pai pode estar pecando nesse aspecto de não respeitar a individualidade dos seus filhos, principalmente quando tem mais de um filho, né? Porque às vezes eu acredito que exista uma padronização, né, da educação, né? E da maneira de tratar os filhos que são diferentes, não é isso? Isso. Então, quando eu tive essa ideia do par, foi exatamente isso. Para que as pessoas não fizessem a comparação do pé esquerdo com o pé direito. Eles têm que ter a sua individualidade. E o que eu penso em relação a isso é que, às vezes, no dia a dia, os pais não percebem, mas eles falam algumas palavras
que não são construtivas, né, para a vida da criança. Ah, você não vai conseguir isso, você já tentou e não deu certo. Então, essa situação, a gente, como pai, como mãe, nós temos que ter um olhar diferente, porque a gente tem que deixar o nosso filho sonhar, ir caminhar em direção ao sonho dele, levar aquilo como um aprendizado e passar segurança no aspecto emocional. Porque quando a gente faz essas marcações, elas são marcações negativas. E aí é quando elas criam a frustração. Porque quando a gente recebe estímulo, motivação, mesmo que dê errado lá na frente, a gente teve o apoio da família. E a partir do momento que as pessoas que estão mais próximas da criança desanimam, não colocam uma ideia construtiva, isso vai se tornar um abalo, né? E aí gera insegurança, gera a questão da tristeza, a comparação com o outro. Ô Márcia, agora assim, rapidamente, porque o nosso tempo infelizmente está acabando, o livro ele é feito de uma maneira ilustrada, né? O que eu achei muito legal, porque a gente vive numa era digital, né? Então quer dizer, já a gente pressupõe que as pessoas estão cada vez mais visuais. Foi proposital a escolha desse formato de livro ilustrado? Sim, e a ilustradora, né, do Rio de Janeiro, Fran Junqueira, além dela fazer a ilustração, o marido dela fez também a animação. Eles têm música e animação, que vocês podem estar vendo no YouTube. Osório e Onofre, iguais e diferentes. Um beijo, Márcia! Um beijo para você, para as crianças e para todos os educadores. Demais, muito bom, legal, né? Vamos todo mundo ser amigo do Osório e do Onofre. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Até lá, beijo! TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.